Pessoal, Direito Administrativo, semana 2, dia 2, vídeo único. A gente vai falar hoje sobre atos administrativos ainda, mas no tema convalidação de atos. O que significa convalidar um ato? Significa ratificar o ato, certo? Ratificar quando ele tem algum defeito, mas esse defeito ele deve ser o que? Sanável. Defeito insanável, o ato não pode ser convalidado e deve ser o que? Anulado, perfeito? Então eles têm que ser, atos devem ser sanáveis, os defeitos, ok? Quando há interesse público pela manutenção do ato, o vício ele é de menor gravidade e a correção retroativa do defeito. O que significa correção retroativa do defeito? Significa que eu vou retroagir. Vamos supor que um ato ele foi expedido há 3 meses, certo? Então ele vai ser convalidado. Então eu vou retornar à origem, vou ratificar e ele permanece vigente no mundo jurídico. E todos os efeitos deles decorrentes desses 3 meses, eles não são o quê? Eles não são anulados, ok? Então eles permanecem os efeitos jurídicos dos atos ratificados ou dos atos convalidados, ok? Então, vícios insanáveis, eles devem ser anulados, eles não são passíveis de convalidação. Insanável significa que ele está com um vício por exemplo, um vício de legalidade. Um vício de legalidade eu não posso convalidar, eu devo fazer o quê? Anular, ok? Nós também temos os vícios o quê? Sanáveis. Então, os vícios que são sanáveis, estes sim são anuláveis, certo? O que é anulável? Anulável, ele vem a discricionariedade da administração ou da conveniência e oportunidade. O que significa discricionário? O que significa conveniência ou oportunidade? Em outras palavras, trazendo para o nosso português comum, significa a faculdade, a possibilidade da convalidação. Então a administração ela pode, certo? E quando é vinculado ela deve, ok? Então nesse caso, conveniência e oportunidade ou discricionário, ou seja, a administração poderá convalidar. Pode anular? Pode. Pode convalidar? Pode. Quando eu posso convalidar, quando eu posso anular? Quando os vícios são sanáveis, ok? Então, vícios sanáveis, eles são anuláveis, ou seja, eles são corrigíveis. E também ele o que? Ele trará os efeitos válidos desde a sua origem, como nós falamos aí o exemplo dos 3 meses. Então ele opera efeito ex tunc, que significa que ele retroage até a origem, ok? Lembrar lá do ex tunc e ex nunc. Ex nunc é nunca retroage, então o contrário é o ex tunc que retroage. Então os vícios sanáveis são aqueles que são maculados de efeitos sanáveis, ok? Na 9784 ela traz lá no artigo, se eu não me engano, 55, no artigo 55, e não me engano, ok? Em decisão na qual se evidencie não acarretem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se tiver um ato que não se evidencie, primeira condição, não se evidencie, então o que? Lesão ao interesse público, que não se evidencie prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis, então, terceira condição, efeitos sanáveis. Quarto, poderão, ou seja, é discricionário a administração em convalidá-lo ou não, ok? Então,
Primeiro, ele tem que ser um defeito sanável. Segundo, não acarretar nem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros. E por fim, que nem é quinto, é 4 aqui, decisão discricionária da administração acerca da conveniência e oportunidade. Os defeitos que são sanáveis são relativos, primeiro, quem há competência quanto à pessoa. O que significa isso? Uma pessoa que produziu o ato, ele não tinha a competência de produzi-lo, certo? Então, eu posso sanar? Posso. Qual é a condição? Essa competência não pode ser competência exclusiva, ok? Se for competência exclusiva, não há que se falar em convalidação de atos referente à competência quanto à pessoa. Então, o vício de competência quanto à matéria sempre será nulo. O que significa isso? Significa que se o Ministério da Saúde ele teria que produzir um ato, algo relacionado à saúde, e veio o Ministério do Planejamento e fez a expedição, a exaração desse ato. O que acontece? Esse ato ele vai ter vício de competência quanto à matéria. E o Ministério da Saúde, portanto, não pode agora convalidar esse ato, certo? Isso aí traz até uma certa estabilidade das instituições. De modo que, imagina, se tivesse essa possibilidade, daqui a pouco vários ministérios estavam usurpando competência de outros, tendo em vista que depois poderia ocorrer a possibilidade da convalidação. Então isso traria uma estabilidade organizacional. Então, por isso, vício de competência quanto à matéria, ele sempre será nulo, sempre, ok? Vícios estão relativos à forma. Então, vícios relativos à forma, ele pode ser sanável. Qual é a condição? A lei não considere a forma como elemento essencial à validade do ato. Ou seja, não está previsto na lei uma forma específica para como essencial para a validade desse ato. Se tiver previsto na lei, eu não posso sanar, ou seja, ele vai ser insanável, ele deve ser, portanto, anulado, ok? Então, a convalidação pode recair sobre atos vinculados ou atos discricionários. Então, ele não está falando, nesse caso, ele não está falando se o ato da convalidação pode ser vinculado ou discricionário, certo? Porque atos que estiverem eivados de vícios de legalidade, por exemplo, eles devem ser anulados. Então isso aí seria uma vinculação, ok? Ele não está falando disso, ele está falando antes disso daí. Ele está falando que quando você vai expedir um ato, aquele ato ele tem duas possibilidades. O ato ele pode ser vinculado, ou o ato ele pode ser discricionário. Então eu tenho essas duas possibilidades quando na emissão do ato. Aí o que ele está me falando aqui então? Os atos com defeitos que são sanáveis, eles podem ser sanáveis, tanto esses atos que são vinculados, quanto os atos que são discricionários, ok? Então qualquer um dos atos. Convalidação, então, pode recair sobre atos vinculados ou discricionários. Novamente, vou falar uma coisa importante. Alguns podem ficar na dúvida aí com relação a atos vinculados a atos discricionários. Por exemplo, ato vinculado. Uma pessoa reúne requisitos para receber uma licença, certo? Essa licença, por exemplo, vamos supor, paternidade. Você foi pai, ou licença maternidade, um ato vinculado. Você tem que ter esse requisito, a administração vai ter que te dar, porque é um ato vinculado, certo? Então, a pessoa que te conferiu a licença foi uma pessoa que não tinha competência, certo? Então esse ato ele era um ato vinculado, mas eu posso ratificar por vício de competência, ok?
E atos discricionários, por exemplo, licença para capacitação, certo? Você recebeu a licença para capacitação, era uma licença discricionária, porque a administração pode lhe trazer essa negação, por exemplo, certo? Ou pode autorizar essa licença para capacitação, mas a pessoa que expediu o ato, que assinou o ato, é uma pessoa que não era competente. Então esse ato pode ser então o que é ratificado, ou então o termo que nós estamos utilizando, que a banca utiliza, é convalidado, ok? Então é essa situação que o ato pode recair sobre atos vinculados, a convalidação pode recair sobre atos vinculados ou discricionários. Por fim, aqui ele traz uma comparação entre anulação, revogação e convalidação. Anulação, quando tem o problema de atos inválidos, opera retroativamente, retira do mundo jurídico, pode ser efetuada pela administração de ofício ou pelo judiciário, quando provocado, pode incidir sobre os atos vinculados ou discricionários, exceto sobre o mérito, porque quando for de mérito, vai ser feito que a revogação. A anulação ainda pode ter do ato, pode ter o que? O vício, quando ele for insanável, é um ato vinculado. A anulação pode ser um vício sanável quando for passível de convalidação, um ato discricionário, ok? Então, tanto o ato que ele é anulável por vício insanável, ele pode ser anulado. E quando a anulação de ato por vício sanável, certo? Então ele poderia ser convalidado, mas ele não foi convalidado. Então ele é possível de anulação também, ok? Agora na revogação, não há o que se falar em o quê? Em anulação, certo? Então revogação é um ato discricionário. A revogação incide sobre atos discricionários, não existe revogação de ato vinculado, certo? Ato vinculado, nesse caso, ele tem que ser o quê? Anulado, ok? Olha a diferença da convalidação, pode incidir sobre o vinculado ou sobre o discricionário. Então lembra disso, essa aqui é muito importante, essas duas colunas aqui, essas duas linhas aqui, ó, da quarta linha do revogação e convalidação é muito importante aí para a tua prova. Só pode ser efetuada pela própria administração que praticou o ato, a revogação, e também a convalidação só pode ser efetuada pela própria administração que praticou o ato. Então, por isso que o ato referente à matéria, lá no nosso exemplo, quando nós falamos que ocorreu uma expedição de um ato ou de um Ministério da Saúde, era um ato que era do Ministério da Saúde e foi expedido pelo Ministério do Planejamento. Então, eu posso ratificar? Não, porque só pode ser efetuado pela própria administração que praticou o ato. Opera a convalidação de tal forma como ocorre também a anulação, ok? Então, a convalidação, ela corrige o ato, tornando então regulares os efeitos passados e futuros. E a anulação, ela opera retroativamente, retirando do mundo jurídico um ato que ele está eivado de vícios de legalidade, ok? Por fim, então, vício de forma. O CESP ele fala que se tem o vício de forma, desde que não cause lesão ao interesse público e não cause prejuízo a terceiros, ele pode ser convalidado. Esse é o entendimento dele, beleza? Pessoal, mais um pedacinho só aqui, a gente está quase acabando, tá? Convalidação supre o vício existente. Então, a convalidação ela vai suprir o vício existente relativo à competência quanto à pessoa e relativo ao vício quanto à forma. Beleza? Era isso que nós tínhamos para falar sobre convalidação de atos e até breve.